Sou Franciele Noiatoso. Eu participei da realização do vídeo Nosso Carnaval. É um vídeo que foi produzido com uma equipe capixaba mista, né? A gente teve pessoas que participaram da realização desse vídeo, que são, em sua maioria, do Espírito Santo, né? Nascidos em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. E esse vídeo, Nosso Carnaval, é uma espécie de mini documentário que é para o público infantil. Esse nome Nosso Carnaval remete ao fato de que falamos do Carnaval de Rua de Vitória, tá? O Carnaval de Rua do município de Vitória, ele é bem tradicional, é um carnaval que é um dos mais populares do Brasil, tá? É um carnaval que tem história, tem uma longa pesquisa interessante sobre ele, sobre as tradições, os blocos, que estão há anos levando muitas pessoas às ruas no feriado do carnaval. Então, no vídeo Nosso Carnaval, nós contamos essa história. Essa história ela é contada a partir de um boneco animado. Toda a técnica do Nosso Carnaval, do mini documentário Nosso Carnaval, é em animação e fotos. Nós também trazemos imagens e um personagem faz o caminho, ele conta a história deste carnaval. O personagem se chama Muqueca, tá? O personagem é um palhaço que tem uma panela de barro na cabeça. Bom, o Muqueco é um personagem que foi criado por mim com o uso de materiais digitais, né? Eu desenhei esse personagem e também criei ele na parte escrita do roteiro, né? Ele foi criado por mim tanto visualmente como também a personalidade dele. O Muqueco, ele é um personagem extrovertido, ele é um personagem misterioso, um pouco mágico. Ele tem um balão que é um balão que faz uma viagem no espaço e no tempo, tá? Enquanto ele está lá no céu, ele está trazendo para a criançada, para o público, passagens do carnaval ao longo de séculos, tá? Então, é, esse vídeo ele traz imagens que foram ilustradas por mim e por Lucas Frizeira, que também é capixaba, é um ilustrador muito talentoso. O Matias Perdigão é o dublador, a voz original, na verdade, a voz original do Muqueco, e é um trabalho muito bom de voz, né? Então, o texto, ele tem vários autores, o texto do filme, eu fui uma das roteiristas, e esse texto, ele tem um trabalho de pesquisa muito importante, tá? Um trabalho bem acurado, bem apurado também, de pesquisa sobre o Carnaval de Vitória. Também o Carnaval no mundo, né? A gente tenta traduzir nesse documentário o que seria o que seria a origem do carnaval, as várias culturas que, de uma certa forma, incorporamos e transformamos a partir do nosso carnaval em Vitória, né? Então, para quem trabalha na escola, historiador, professor de português, professor de artes, é muito importante, interessante ter um material didático que é em forma de vídeo e com uma linguagem voltada para o público infanto-juvenil, que a gente traz informações bem acadêmicas numa linguagem de fácil acesso. Aliás, falando em acessibilidade, esse filme Nosso Carnaval, ele está com tradução em Libras, ele também está com legendagem oculta, audiodescrição, então é um vídeo completo na questão da acessibilidade, tá? Isso é um aspecto muito importante para enfatizar, ok? E aí, eu fiz essa oficina, propus essa oficina com a galera para a gente trazer uma proposta didática, uma proposta para o professor trabalhar esse vídeo em sala de aula.
não é isso? Então, para os professores da Rede Municipal de Vitória e também para outros professores que tenham interesse em falar sobre o carnaval e trazer um carnaval de uma cidade, que é a capital do Espírito Santo, para a sala de aula, esse filme, Nosso Carnaval, tem uma abordagem interessante. Então, se você é professor de história, português, artes ou outras áreas que tenham interesse em trazer a cultura local, a cultura popular, esse vídeo vai te ajudar. Mas aí, como cada disciplina tem suas particularidades, é claro que você, professor, vai escolher e vai planejar a sua aula conforme você entender que é o mais adequada para a sua disciplina, né? Para o seu componente curricular. Eu sou professora de língua portuguesa, meu componente curricular, língua portuguesa, então as atividades que eu vou propor aqui são para o componente língua portuguesa, tá bem? Em língua portuguesa, uma ideia que eu trago aqui para abordar o filme Nosso Carnaval é com a atividade retextualização, ok? A retextualização é uma técnica de texto, de produção de texto, que estimula tanto a leitura, a compreensão, como também a escrita, tá bem? A retextualização, ela é o seguinte: você apresenta como professor um texto de um gênero textual. Esse texto pode ser oral, pode ser escrito. O que vai acontecer é a sua proposta de atividade para o aluno, após você apresentar esse texto, que, como eu disse, pode ser oral, escrito, visual, pode ser qualquer gênero que você imaginar que você quiser trabalhar, que tenha o conteúdo que você quer trabalhar, tá? Então, após você apresentar esse texto, você vai pedir ao aluno para que ele recrie esse texto em outro gênero textual. Isso que é retextualização. Vamos supor que eu passe para o meu aluno uma entrevista escrita e eu quero que ele transforme essa entrevista escrita numa notícia, por exemplo. Aí, olha a sagacidade. O aluno vai ter que ler o texto, entender, fazer anotações, pegar o assunto principal e recriar um outro gênero. Ele tem que dominar o outro gênero também. Vamos supor, gênero notícia, ele teria que dominar o gênero notícia para poder transformar uma entrevista numa notícia. É muito bacana, porque ele tanto assimila o conteúdo, ele precisa aprender o conteúdo para poder recriar esse outro gênero, como ele também tem que estudar a estrutura do outro gênero textual que ele tem que trabalhar. Então, eu gosto muito de trabalhar com retextualização por isso, que é uma boa técnica de leitura e de escrita. E aí, então, o que eu proponho para o componente curricular de língua portuguesa é trabalhar com retextualização a partir do vídeo Nosso Carnaval. Então tá, o que nós podemos fazer com o vídeo Nosso Carnaval? Primeira coisa, primeira etapa, vamos dividir a aula em 3 etapas. Primeira etapa, apresentar o vídeo Nosso Carnaval. Exiba o filme, você vai precisar de ter uma forma de projeção, né? Pode ser uma TV, pode ser um data show e um aparelhinho de som, computador, você vai precisar de um projetor, seja qual for o tipo de projetor que você costuma trabalhar na sua escola. Se você preferir televisão, use televisão. Se o tipo de projeção, pode usar. Então, a partir disso, a partir dessa projeção, você vai exibir durante 15 minutos o filme. Após exibir o filme, dependendo se você está trabalhando com alunos de ensino fundamental, que eu acho que é o público ideal desse vídeo, quando os alunos estiverem assistindo o filme, peça a eles que façam anotações, tá? Porque o comando da atividade, desde o início deu o comando. O comando é: assista ao filme e produza uma entrevista. Minha ideia é uma entrevista, mas pode ser outro gênero textual que você queira trabalhar, tá? Se você quiser trabalhar com fichamento, se você quiser trabalhar com resenha. A minha ideia aqui é uma entrevista. Olha que legal. Propõe que o aluno entreviste o moqueco.
Como que seria isso? Ele vai assistir o vídeo vai ter várias informações sobre o Carnaval de Vitória, sobre o que é o Carnaval. Ele vai assistir com atenção esse filme. Então, enquanto ele assiste o filme, ele vai pensando quais perguntas ele gostaria de fazer para o Muqueco, cujas respostas estão no filme, tá? Estipule 5 perguntas, em que máximo 5 perguntas que ele vai criar. O aluno tem que criar essas perguntas e o aluno tem que conseguir responder a partir do que seriam as respostas do Muqueco. O Muqueco tem que responder conforme está no vídeo. Ele não pode inventar, o aluno, no caso, não pode inventar respostas. Então, a minha ideia é essa, que assista o filme e a partir é claro que o que vai acontecer, gente. Quando eu passo essa atividade, os alunos pedem para ver mais de uma vez o vídeo. Então, você vai exibir uma vez de boas, os alunos vão fazer algumas anotações, mas eles não vão conseguir completar ainda a atividade na primeira exibição. Vai precisar exibir uma segunda vez. Então, é possível que para a realização dessa atividade você precise de 2 aulas pelo menos. Por quê? Na primeira, ele vai começar a fazer a atividade, vai assistir o filme, e vai começar a atividade, vai começar a criar as perguntas. Alguns alunos são mais rápidos, mas nem todos. É, então, ele vai começar a criar as perguntas e, ao longo das exibições, ele vai anotar as respostas. E depois que ele terminar de anotar as respostas, ele tem que deixar o texto arrumadinho, não é isso? Primeiro tem aquela primeira etapa, que é assistir o filme, criar as perguntas a partir do filme, e então depois que ele já tiver assistido o filme, já tiver mais ou menos as perguntas que ele gostaria de fazer e as respostas dela, ele vai então passar o texto a limpo. Teria uma entrevista ao Muqueco sobre o Carnaval de Vitória. Algumas perguntas que o aluno poderia colocar que tem as respostas no vídeo seria, por exemplo, quais são as culturas que influenciaram o Carnaval? O que, o que são blocos de rua? Quais são os elementos do carnaval de rua? E quando o carnaval surgiu no Brasil, tá? Várias questões de história, questões de cultura, de arte, cultura popular, que ele poderia depender desse vídeo e colocar como conteúdo do seu texto, tá bem, gente? Então, aproveitem o vídeo, é uma forma de aproveitar o vídeo, principalmente dos professores de língua portuguesa, a retextualização, tá? Então, essa é a minha proposta de atividade que eu gosto de fazer, faço com frequência esse tipo de atividade com outros vídeos, com outros filmes, ou mesmo outros textos. Faço o aluno recriar um outro gênero textual, tá bom? É claro que, dependendo do gênero textual que você for trabalhar, você vai precisar de uma aula para explicar as estruturas desse gênero, os conceitos desse gênero textual. A entrevista é um gênero textual bastante conhecido pelos alunos. E essa é uma entrevista ficcional, né? O Muqueco, ele é um personagem ficcional, mas para fazer essa entrevista, tem que fingir que ele existe e que essa entrevista seria, por exemplo, publicada no blog. Tem que ter uma fantasia, assim, essa entrevista vai ser publicada no blog, de divulgação, alguma coisa que dê interesse ao aluno para fazer essa atividade. Enfim, é isso. A minha ideia, ela parte da produção de texto, tá bem? E como eu disse, eu acho que para uma primeira aula, o filme seria exibido umas 2 a 3 vezes. Os alunos vão pedir de vez em quando para pausar, para eles poderem anotar, e o professor pode dar ideias de partes do filme que vale a pena aproveitar as informações. É muito legal fazer esse exercício, porque o aluno, ao mesmo tempo que ele está aprendendo conteúdo, ele está aprendendo outras coisas, ele está aprendendo a fichar, do fichamento. Fichamento é uma coisa muito importante para estudar. Isso é uma forma de ensinar o aluno a estudar, beleza? E aí ele vai, a partir desse fichamento, depois, passar um texto a limpo. Sei lá, são 5 perguntas. Ele tem que criar essas 5 perguntas e colocar as respostas, tá bem? Como se ele fosse um jornalista. O jornalista faz isso, né? Ele cria as perguntas e depois ele coloca as respostas e o texto é publicado, tá? Com as perguntas e as respostas. As respostas estão
no vídeo. Ele tem que ver que perguntas poderiam ser criadas a partir daquelas informações que são dadas. Essa é a minha ideia, é a minha dica de aula, tá? Eu quero que vocês tirem um bom proveito desse vídeo, nosso carnaval. Ele é um vídeo muito rico em informação, ele dá uma aula dinâmica, tá? E uma aula divertida, porque apesar de ser denso em informações, ele tem a técnica da animação, é um vídeo muito bem produzido, tá? Então é isso. Eu recomendo que os professores usem pelo menos 2 aulas para concluir a atividade. Bom, para concluir com tranquilidade, né? Porque outras experiências que eu tenho com esse tipo de aula, com a retextualização, precisa de pelo menos 2 aulas, né? Dependendo de uma aula de 50 minutos, dá para exibir o filme, dá para os alunos fazerem anotações, e na outra aula eles vão passar o texto a limpo, é a hora em que eles vão corrigir os erros deles, porque quando você está criando as questões e as respostas, às vezes não se é tão preocupado, né, com a questão gramatical, revisional. Mas, a partir do momento em que ele precisa revisar o texto, essa parte é necessário uma aulinha, né? Então, a partir disso, nessa segunda aula, é que ele passará o texto a limpo, e que ele vai revisar perguntas, questões gramaticais. Isso é muito bacana, tá? Mas, se o professor também quiser trabalhar outro tipo de texto, poderia ser reportagem, poderia ser uma notícia, né? Tem muitas informações ali, matéria jornalística também, texto de informação, divulgação, depende muito, ali está só a informação, né? Informação no formato mini documentário. A ideia é que com essa atividade você proponha criar um outro tipo de texto a partir do conteúdo que está naquele texto. Mantém-se o conteúdo, muda a forma de comunicar. E a forma de comunicar, é claro, o gênero textual vai fazer toda a diferença, o gênero que você escolher. Eu escolhi entrevista, que eu acho que é um gênero muito bacana e fácil de trabalhar com a criançada, tá bom? Bom, é isso, eu sou professora de português, então propus uma atividade dentro da língua portuguesa. Não deixem de ver o vídeo, aproveitem o vídeo, tá? É, esse vídeo ele foi feito com recursos da Prefeitura de Vitória, a partir da Lei Rubem Braga. A Lei Rubem Braga é uma lei de fomento à cultura do município de Vitória, beleza? E esse projeto ele foi aprovado em 2022 e estamos lançando ele em 2025 para a gente curtir o carnaval de Vitória ou de outros municípios a partir de uma proposta educativa, também histórica, popular, cultural, com a intermediação do professor, com a criatividade do aluno, né? O carnaval é um momento de muita criatividade, muito humor, festa, né? Então é legal falar de uma festa popular que tem bastante influência no Brasil, né? É uma festa que é muito conhecida no nosso país. Então, refletir sobre isso, conhecer de onde vem, as culturas que nos formaram, que formaram nossa festa popular, é bacana. É bacana. Eu nem vou dar muito spoiler do vídeo, quero que vocês assistam e trabalhem com conteúdo, façam um bom proveito, ok?